Sejam bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde falamos sobre cibersegurança de forma descomplicada. Meu nome é Amir Velho, estou responsável pela operação da Reinforce. E a Reinforce é uma empresa de cibersegurança que tem dois pilares. Tem um pilar muito voltado para a marca, voltado para monitoramento e proteção da marca, e um outro pilar voltado para vulnerabilidade, inteligência de vulnerabilidade e como endereçar a gestão disso. Hoje, a gente está aqui dando boas-vindas a não um, mas três convidados que certamente irão trazer muito conhecimento, a gente vai poder trocar muita informação aqui. O Jorge Ribkin, que é CEO da Reinforce. Estamos também aqui com o Júlio Antonioli, que é da Aldas, partner na Aldas, e também é conhecido como um grande mentor. Nós vamos poder trocar essa informação. E com o Sérgio Recupero, que particularmente é o meu mentor, né? Foi um dos meus mentores aí nesse processo de cibersegurança e que também vai poder contribuir com essa conversa. Sejam bem-vindos, eu agradeço novamente, já tive chance anteriormente de agradecer pela disponibilidade, pela possibilidade da gente ter esse tempo e trocar informação. A ideia aqui é, de fato, fazer um bate-papo descomplicado onde a gente consiga unir áreas, né? Entender um pouco da questão da gestão empresarial e de merger and acquisitions, né? M&A, e como que cibersegurança também entra nesse processo num papo descontraído. Queria começar, e normalmente a gente começa assim, conhecendo um pouco de vocês, conhecendo um pouco mais da história de vocês. Como vocês chegaram, onde vocês estão do ponto de vista de formação profissional e o que chamou a atenção. Então, se vocês puderem falar um pouco, eu vou começar por quem é da casa, vou pedir ao Jorge para iniciar, até para poder dar a ideia de como a gente vai trocar essa informação. Falar um pouquinho, Jorge, como que você foi trabalhar com tecnologia, por favor? Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos. O desafio aqui vai ser fazer caber tanta informação e tanta discussão em uma hora e pouquinho de discussão, mas esse é o nosso objetivo. Bom, e como é que eu vim parar, né? Eu sempre fui aficionado por tecnologia, né? Desde criança, eu me lembro, para quem tem mais de 40 anos, vai se recordar do TK-85, que já era um PCzinho que ligava na televisão. E eu já fui usuário do TK-85, falando 1980 e alguma coisa, e obviamente minha carreira deslanchou para a área de tecnologia da informação. E a questão de uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de me aproximar da parte de proteção de dados, né? Trabalhei em Uhum. muita empresa com fornecimento de soluções de backup, soluções de replicação, e obviamente isso me fez aprofundar nessa área de tecnologia da informação focada em segurança. E obviamente é uma área que hoje ela não é quente só pelo volume do mercado, mas ela é muito quente em função da demanda que tem de segurança hoje no mercado. Hoje se fala muito em segurança, desde segurança patrimonial até segurança nacional, em função dessa facilidade dos meios digitais hoje em dia. Então, vem daí a minha presença na área de tecnologia. Vemos guerras em cima disso, né? Mais Exatamente, recentemente, né? exatamente. Hoje em dia, guerras são travadas digitalmente, inclusive. Digitalmente. Júlia, e você? Mundo dos negócios. Como você gostou e falou, "Opa, é isso que eu quero"? Como foi a sua trajetória? Se você puder falar um pouco Claro. para nós. Bom, primeiro, obrigado aí, pessoal, pelo convite. Super legal poder estar aqui, dividir com vocês, aprender um pouquinho sobre cibersegurança, né? Eh, Bom, eu sou engenheiro naval de formação e eu fiz engenharia naval porque eu queria ser engenheiro de Fórmula 1. E fui trabalhar com isso na área de desenvolvimento de produto da GM, na parte de competição, e não gostei da carreira de engenheiro. E falei assim, cara, não me vejo fazendo isso pelos próximos 20 anos. Surgiu a oportunidade, junto com outros colegas de faculdade, de começar uma empresa de software no comecinho dos anos 2000, ali na área de automação de equipes de campo. Então, a gente desenvolveu uma Joia. plataforma SaaS para isso e essa empresa acabou dando certo. A gente foi para vários países, acabou sendo adquirido pela SAP em 2011 e não sai mais, né? Entrei nesse mundo empreendedor, né, a partir dali. E depois não sai mais. De lá para Uhum. cá, já montei outros negócios, sou investidor anjo em uma série de companhias de tecnologia, participo do conselho de muitas empresas, em geral. E aí acabei desvirtuando a carreira de engenheiro,
Eu brinco, o engenheiro virou suco, né? E aí acabei entrando nessa área de negócios e empreendedorismo em geral. Então já são aí perto de 20 e poucos anos aí nessa jornada. Certamente todo o conhecimento e toda a base de engenharia contribui Não, muito e ajuda. mas abre em termos de possibilidade, né? Exato. Interessante. Recupero, e contigo? Como foi parar na área de cybersecurity, de cibersegurança? Como foi um pouco da sua jornada? Conta para nós, por favor. Eu digo que quando a gente começa a ver, né, esses bate-papo aí, né, comecei com TK, né? Pô, eu sou antes do TK, então fica mais velho ainda, né? Então eu comecei já há muitos anos, né? Literalmente no século passado, brincando aí na hora do almoço, a gente começou já em 1975, mais ou menos, eu comecei um pouco com essa área de tecnologia. Na época era o CPD, né? Uhum. Mainframe, né? IBM dominava, né? O mundo de mainframe, foi daí que eu comecei, né? Esse universo. E já nessa época, né? Entre 80, 90, por aí, já comecei a trabalhar com a área de segurança também, cuidando de sistemas de senhas, né? Que já era uma série de conceitos, né? Que a Pirelli, onde eu comecei toda a minha carreira, que ela já advogava certos conceitos de segurança desde aquela época. Desde uma política de segurança, que a gente tinha política de segurança na América do Sul, onde a gente fazia política de backup, não sei o que, coisas que hoje em dia você já vê, né, as empresas se conscientizando da importância, né, da área de políticas e você aferir, né, a aderência a essas políticas. A Pirelli já tinha isso, né, passando por metodologia de desenvolvimento, que também era uma coisa nova, a modelagem de dados, né, começando a parte, por exemplo, de modelo de entidade de relacionamento, modelo relacional, coisas que hoje em dia inclusive já estão ficando até ultrapassadas, mas que na época eram coisas novas. Né? Então, foi daí que eu comecei, né, a minha carreira. Depois teve passagem por outras empresas aí nessa área, e a área de segurança foi uma oportunidade de retomar a área de segurança na BCP, né, na área de telecomunicações. Fiquei também durante uns bons anos aí na BCP, claro, vivendo um pouco desses processos de aquisições, de merger de empresas, em duas oportunidades diferentes, né? Porque o Grupo Claro veio adquirindo empresas ao longo de toda a sua carreira, né? Que hoje já é uma gigante no mercado, né, de telecomunicações, e foi aí que eu comecei a me encantar por segurança, e isso virou parte do nosso DNA. Mosquito picou, né? Picou, aquele negócio entrou no sangue. Ficou no sangue e não sai isso mais. Aí. Então, para abrir nossas conversas aqui, agora falando de diversos temas, Julian, eu queria te perguntar quais são os principais riscos, e eu sei que são vários, tanto internos quanto externos, mas sob a sua ótica, quais são os principais riscos que as empresas enfrentam atualmente? Como que se você tivesse que elencar ali alguns, o que você vê? Cara, acho que o principal risco de todo negócio é o risco de continuidade, né? E esse é o maior risco de todo negócio, né? E risco de continuidade, você pode dividir ele em 3 grandes aspectos, né? O aspecto de relevância estratégica, ele tem que continuar sendo um business relevante, porque senão ele não tem mercado, ele não vai crescer mercado, né? Do ponto de vista de continuidade, ele tem que garantir que seus processos funcionam de uma maneira repetitiva e continuada. E aí você tem os fatores de risco específico mesmo, de continuidade, que são riscos externos, ameaças de roubo de dados, né? Riscos reputacionais, então temas que envolvam manutenção de gente, manutenção de dados e tudo mais. Então acho que se a gente for botar tudo embaixo de um guarda-chuva só, o principal risco de uma companhia é o risco de continuidade mesmo. Perfeito. Isso envolve também todo o processo também de governança pelo qual ela passa, tanto interno quanto externo. Todos os outros aspectos, eles têm algum tipo de objetivo de, em algum né, pilar desse, garantir continuidade daquele negócio. Perfeito. E garantir que aquele negócio é cada vez mais competitivo ao longo do tempo. Perfeito. E aí você vai pensar em governança, processos, gente, estrutura, né, tecnologia, capacitação, gestão de dados, Perfeito. Gestão de relacionamento com o mercado, gestão de marca. Daí a gente pode abrir um guarda-chuva de coisas, né? Mas de maneira simplificada, eu acho que é isso. E é interessante porque é até um tópico que conversávamos em oportunidade aí, que continuidade de negócio às vezes não é do ponto de vista de cybersecurity, não é alguma coisa que tem sido mais tratada da forma correta, né? Ou seja, não se carrega toda aquela a visão que tinha anteriormente. E, Cooper, do ponto de vista de cibersegurança, quais são esses mesmos problemas ou esses mesmos desafios que tem com relação às empresas hoje em dia? O que você vê? Olha, o tema que o
a gente está trazendo aqui, né, que é continuidade de negócios, hoje em dia o discurso de cibersegurança, ele talvez seja até mais provável, né, de acontecer, de interromper efetivamente, né, a operação de uma empresa e com isso colocar a própria continuidade da empresa e a prestação de serviços que essa empresa se propõe a fazer na sociedade em risco devido aos ataques que a gente tem, né? A sofisticação de ataques. Hoje acho que o mais comum é essa discussão do sequestro de dados, né, o ransomware da vida, aonde você vê empresas de todos os portes sendo submetidas a esse tipo de ameaça. Mais ainda, né, não estando devidamente preparadas para enfrentar isso aí. Não estamos nem discutindo aqui a prevenção, né? Prevenção entra em toda uma outra discussão, mas estou falando pura e simplesmente assim, tive um ataque desse tipo, que efetivamente ele é tão devastador quanto uma inundação, quanto um terremoto, quanto um tsunami. Vai parar a empresa para de operar, porque não tem empresa hoje que não trabalhe no mundo digital. Então, as empresas não sabem nem por onde começar quando se deparam, né, com uma ameaça como essa, que se tornou já um incidente, né? A partir desse instante, onde você tem um hacker do outro lado, dizendo, olha, você tem até tal hora para me pagar não sei quantos bitcoins, ou a moeda digital que for, inclusive ele começa a contar, né, os minutos, se você não me pagar até tal data, vai dobrar. Então é bom você aproveitar, tá aproveitando o FOMO. O Fear of Missing Opportunity, né? Então, assim, cara, aproveita que eu estou em promoção. Então, se você não me pagar, você simplesmente vai parar de operar. E o mais interessante desse tipo de ameaça que a gente tem visto, e a importância da consciência, o quanto isso está perto da gente, é que isso hoje em dia está sendo espelhado até em séries de TVs. Alguém já viu, não sei se vocês assistem, né, aquela série que fala, né, sobre a parte médica, do Grey Anatomy. Tem um episódio que eles falam sobre o que aconteceu no hospital que sofreu um ataque de ransomware e paralisou todos os processos do hospital. Então você imagina, nós estamos saindo de um cenário de ameaça, de interrupção de uma prestação de serviço para a manutenção da vida, porque um médico sem o prontuário do paciente não sabe qual é a medicação que ele tomou, o que ele vai tomar, qual é o schedule de operação que está marcado para... Olha o caos que se estabelece. Então, esse é um risco, talvez, muito evidente de interrupção, e que traz no seu bojo toda a discussão de a gestão de vulnerabilidades, a visão de riscos que a gente precisa tratar, a gestão de incidentes. Tudo isso são itens que estão hoje debaixo do bojo de cibersegurança e que, na média, acho que as empresas estão um pouco preparadas para enfrentar isso. Ou seja, de aspectos em aspectos diferentes, mas a continuidade é um desafio e ela entra dentro desse guarda-chuva como sendo um dos aspectos, cibersegurança sendo um dos aspectos. Interessante. Jorge, e o que você vê com relação a isso? Experiência em várias empresas diferentes, como que você vê essa questão da continuidade e dos riscos para a empresa hoje? Vou até pegar carona no comentário do Recupero em relação à área de saúde. Eu me lembro de atender uma grande empresa latino-americana na área de saúde mesmo, na área de laboratorial, e a missão da empresa dizia que ela ia manter os exames dos pacientes a vida toda. Então, enquanto você estivesse vivo, você poderia acessar um exame de 30 anos atrás. E ela, dentro da companhia, ela tinha uma tecnologia tão desatualizada que ele não tinha como recuperar os dados. Então, a própria área de tecnologia já não dava conta de atender a missão da companhia. E aí, em cima disso, a grande preocupação é, se eu for atacado, eu não só deixo de atender a missão da companhia, que é a razão de viver, entre aspas, da companhia, como eu vou sacrificar, às vezes, estudos científicos, que, de repente, olha, eu quero saber qual que era a composição do sangue na década de 90, né, 2000, 2010 e assim por diante. Ele perde uma linha temporal que não é só, ele não perde só a continuidade do negócio dele, ele deixa de contribuir academicamente para estudo científico de como é que esse dado poderia estar sendo utilizado e deixou de existir por uma questão, às vezes, de negligência. Você vê que coisa que ele já sabe que ele não consegue recuperar os dados dele, de negligência em relação à segurança, em relação à continuidade do negócio. Isso afeta, eu acho que, entre aspas, a perenidade da companhia. Ou seja, o impacto ele é muito maior. É muito amplo. E causa estragos de proporções, às vezes, inimagináveis. E
Júlia, aproveitando esse ponto, no processo de M&A, tem sido considerado características de cibersegurança do que você tem visto e tem vivido? Você tem visto a questão de cibersegurança estar como um tópico em voga nesse tipo de processo? Sim, ele é um dos tópicos abordados. Acho que, primeiro, tecnologia em geral é um tópico abordado, né? E tem dois ângulos toda vez a abordagem num M&A do ponto de vista de tecnologia. Primeiro, tem o ângulo de contribuição para o negócio do ponto de vista de aceleração de crescimento, melhoras de margem, diferenciação competitiva. Então, tem um viés que a gente chama positivo, vamos chamar assim, onde se você tiver as coisas bem feitas, você vai ter uma notinha de mais, né? E tem um lado negativo, que é o lado da diligência, onde na prática o objetivo da diligência é ver no que ela vai colocar um menos, e não necessariamente um menos em preço, mas um menos eventualmente em risco, alguma coisa que você tem mais risco, ou que você tem algum tipo de assunto ou tema com o qual você deva se preocupar e que o comprador deveria saber para tomar alguma ação específica sobre aquele tópico, tá? Então, não necessariamente temas de diligência afetam preço diretamente, mas eles afetam outros aspectos da transação que o comprador tem que levar em conta, ou investimentos adicionais, ou processos adicionais, ou mesmo os riscos adicionais que ele tem que estar ciente para saber o que ele vai fazer. Isso no balanço. Exato. E dentro de diligência, um dos aspectos super importante é esse aspecto de gestão de dados e cybersecurity de maneira geral, né? Obviamente que em tecnologia tem uma série de outros aspectos, desde qualidade do código, né? Uma série de outros temas, mas esse também é um dos temas fundamentais. E esse é um dos temas que a gente tem visto que são red flags, que a gente chama, que são temas que quando aparecem, eles podem eventualmente dar no-go. Interessante isso. Tá? Eles são temas que podem virar para o comprador e falar assim, olha, isso aqui não é uma questão de eu ajustar preço mais, não é uma questão de ter fit estratégico da transação, mas existe um risco aqui tão grande, seja um risco já materializado, ou seja um risco latente, não materializado, mas que eu não consigo eventualmente endereçar, ou que tem um impacto muito grande para ser endereçado, que ele é red flag, ele é um no-go. Tá? Então, é um assunto cada vez mais relevante. Obviamente que dependendo do setor, setores mais ou menos expostos a dados, mais ou menos regulados, isso é mais relevante ainda. Mas é um tema genérico em todos os negócios. Se você me permite, eu vou fazer um comentário em cima do que o Juliano acabou de falar. Assim, sempre na minha carreira eu procurei advogar a importância, né, das certificações, porque a certificação te traz um certo conforto, né, de que o tema ele foi equacionado, que existem processos definidos, existem responsabilidades, existem entregáveis, né? No que diz respeito à segurança. A segurança hoje tem uma série de certificações aí, desde o lado de privacidade até o lado de cybersecurity, assim como, né, de continuidade de negócio, que estão à disposição aí das empresas. O que eu acho que os CISOs, os responsáveis, né, pelas áreas de segurança e de privacidade hoje em dia, que precisam trabalhar de uma maneira muito integrada, né, quando não na mesma diretoria, né, mas se não estiverem na mesma diretoria, precisam estar de mãos dadas, né, para objetivar, dar mais proteção, né, para a organização, mas precisam entender que a busca por uma certificação traz um valuation da empresa. Sim. Então, eu imagino assim, eu estou num processo onde a empresa está à venda e existe um due diligence que está em andamento, e uma das coisas que eu vou apresentar é a minha certificação já de alguns anos em relação aos temas de segurança que está sendo proposto. Isso dá um certo conforto ao investidor, né? Então, esse é um ponto importante. De alguma forma, com um padrão externo, aquilo foi validado. Porque assim, o fato de ter um padrão já demonstra um grau de maturidade. Obviamente que todo padrão pode ser melhorado. Aí entra o ciclo do PDCA, que é o aprimoramento contínuo da gestão de processos. Mas assim, quando você demonstra de uma maneira tangível e palatável para alguém externo, seja ele um possível comprador ou seja um órgão regulador, que você tem alguma coisa consistente, auditada, né, por uma empresa externa, mostra um grau de maturidade sobre aquele tema e dá um grau de conforto para o investidor, e obviamente que isso vai se representar num valuation diferente para a organização. Assim como, quando você vivencia um incidente que ganha visibilidade externa, é inexorável a queda das ações na Bolsa de Valores. Então,
esse é um tipo de argumento importante, né, que os responsáveis pela privacidade e por segurança precisam saber utilizar para mostrar para o board no sentido de carregar investimentos. Porque você endereçar o tema de segurança e privacidade hoje precisa de recursos. Certamente. Humanos, financeiros, Certamente. tecnológicos, processuais, culturais. Você pode colocar aí qual é o recurso que você precisar e você realmente vai precisar de investimentos nesse sentido. Então, é necessário que os responsáveis busquem uma argumentação contundente com o seu board no sentido de buscar patrocínio. Para quê? Para que a empresa esteja mais madura, esteja mais saudável e eventualmente, se ela for exposta, né, a um processo de venda, obviamente que ela será um investimento atrativo para o investidor. Sim. Vou fazer um adendo que eu acho que é bem rico essa conversa nesse sentido, porque muitas vezes a gente conversa em relação assim à compra, né? Quanto que a empresa vale por estar madura, né? Qual que é o valuation dela em relação a isso. A gente já presenciou alguns casos, aqui até no Brasil, que a empresa está comprando, na verdade, uma outra empresa mais madura do ponto de vista de segurança do que ela. Então, o valuation dela, o natural seria o contrário, né? A empresa comprar a outra empresa. Mas, de fato, a compra está sendo realizada porque a empresa reconhece que ela tem um gap de segurança importante, que o concorrente dela, que pode ser às vezes até maior ou do mesmo tamanho, já cobriu esse gap, e ele faz a aquisição olhando, cobrir o gap, e aí sim ele levar as duas companhias como um todo. Então, não é só pelo lado de quem está comprando, né, mas às vezes por que está sendo comprado para aumentar a maturidade do conglomerado você como um pode todo. estar comprando, né, Jorge, uma expertise que você não Exato, tem, né? Exato. A incorporação desse expertise, seja na área de segurança, seja em outra área, na área da produção, na área de produto, o que for, é um processo estratégico nas companhias. E é isso que a gente precisa, né? A gente estava até falando no almoço sobre isso. A segurança hoje, o compliance, a proteção dos dados, hoje são itens estratégicos que empresas precisam olhar, que colocam, se negligenciados, colocam em risco a continuidade da empresa. Ou, na melhor das hipóteses, colocam em risco um valuation que poderia ser melhor do que poderia estar. Perfeito. E dentro disso, eu tenho uma questão que acho que há mais de 20 anos procura ser respondida aí. E, Juliana, eu queria começar com você para entender como que, dentro desse papel que você tem visto das empresas, onde tem se encaixado a peça do quebra-cabeça de segurança? Dentro da estrutura organizacional, o que você tem visto mais comum, tanto naquelas que você está avaliando, como nas que você está investindo? Como que você tem visto esse papel do ponto de vista do profissional? Cadeira ele senta, cadeira ele ocupa? Legal. Bom, eu acho que tem um complicador aí, que hoje você tem o papel também do famoso CDO, né? Que é o Chief Data Officer, né? Então, desde que veio todas as definições de LGPD, você tem esse complicador adicional, né? E aí, assim, para falar a verdade, as companhias não sabem muito bem onde colocar. Encaixar. E por que isso? Porque do ponto de vista de negócio, eles deveriam estar respondendo diretamente para o CEO ou, em alguns casos, até diretamente para o conselho. Há um debate aí de onde ficar. Eu sou contra, eventualmente, eles reportarem diretamente para o conselho, porque no final do dia, o conselho não tem papel executivo, ele tem um papel muito mais de direcionamento, né? E o CEO, ele deveria estar responsável por esses temas como um todo, do ponto de vista de execução. Mas há argumentos que também justificariam fazer, mas ele precisa ter independência suficiente do andamento dos negócios para ele impor uma pauta de governança que talvez seja conflitante com a pauta de geração de resultado do CEO. Eu discordo desse argumento, mas é um argumento que existe, porque um CEO que está preocupado com performance contínua e não de curto prazo, não deveria enxergar isso como um conflito de interesse, tá? Mas, beleza, é um argumento aí que existe e que acontece. Mas o fato cara, que pelo tema de complexidade técnica do assunto, é muito difícil essas áreas conseguirem ter o apoio que elas precisam do ponto de vista de execução, se elas não tiverem, de alguma maneira, ligadas à estrutura de tecnologia da companhia como um todo. Então, a gente acaba vendo, de maneira comum, muito mais ligadas à estrutura de tecnologia como um todo, embaixo de um CTO, ou embaixo de um VP of Engineering, embaixo de um C-Level voltado ao aspecto tecnológico,
que talvez não seja a melhor representação do ponto de vista de peso de negócio para a área, mas, por outro lado, é o que facilita a interlocução com o resto do negócio, porque senão o resto do negócio, cara, na verdade, não sabe nem o que está discutindo e não consegue colaborar muito. Por uma diferença, né? por uma dificuldade até de comunicação, Por uma dificuldade de falar a técnica, mesma exato. língua. Então, assim, as empresas estão sempre, na minha visão, estão sempre relutantes ali se elas dão preferência para o eixo de negócio ou para o eixo funcional. E acho que nesse aspecto específico, pela complexidade técnica, o que eu tenho visto ainda é prevalecer o aspecto técnico versus o aspecto de negócio. Perfeito. Tá? Não sei se deveria ser assim, mas é o que eu tenho visto na prática. Daí, Recupero, deixa eu fazer até um contraponto nisso, perguntando para você, ou tentando ver a mesma característica na sua visão. Como que seria o posicionamento desse profissional? E na sua vivência, quais foram momentos ou exemplos, ou talvez um exemplo que você tenha, de onde segurança pôde contribuir, se pôde, tá? Tô inferindo aqui, para o negócio. Então, como que na sua vivência você vê essa possibilidade de troca e qual seria o posicionamento, talvez, desse profissional qual seria a cadeira dele dentro da estrutura organizacional? Vamos colocar assim, Amir. Eu acho que aí vai para todo mundo uma certa reflexão. Né? Uhum. Eu acho assim, existe o que é o ideal e o que é possível. Né? Eu brinco sempre com o pessoal, falo assim, qual é o menor caminho entre dois pontos? Qual é o menor caminho entre dois pontos? A reta. Não. Na verdade é uma parábola, né? Porque Aí a gente legal é redondo, né? A Terra é esférica, e daí você tem essa discussão toda. Eu procuro dizer a brincadeira assim, né? Justamente para dizer que a resposta mais fácil é essa, é uma reta, né? Porque é o que a gente aprende na faculdade. Mas a discussão, assim, é o caminho que você sabe e pode traçar. Não necessariamente é uma reta. Né? Então, eu acho que é a mesma coisa em relação à segurança. Onde que deveria estar? Eu acho que deveria estar na camada efetivamente executiva, né? E não em camadas inferiores. Mas, de acordo com a sua organização, isso talvez não seja factível, até mesmo porque galgar esta posição ainda não é uma coisa muito, sabe, transparente e inequívoca que eu preciso ter um cara C-level respondendo para um presidente, que é, na minha opinião, uma posição mais interessante. Mas, eventualmente, não tem pessoas ainda com o perfil adequado, porque isso requer uma habilidade de comunicação para cima e uma habilidade de comunicação para baixo e para os lados. Uhum. Eu, uma vez, num dos eventos aí, falei assim, qual é a melhor ou talvez a característica mais importante para o CISO desempenhar um bom papel na organização? Eu diria que a maior habilidade é a comunicação. Porque você precisa coletar toda essa complexidade técnica, traduzir isso para o pessoal que é leigo ao seu redor, exato. E traduzir de uma forma que você consiga traduzir aquela complexidade em investimentos que serão necessários para endereçar os riscos. Porque, no fundo, a gente está vivenciando... Em temas actionable também, porque a gente precisa separar o que é um risco. Assim, precisa separar o que é ameaça do risco e o que é dado. Tem coisa que é dado, você não tem o que fazer. É aquilo. É aquilo. Você não tem o que fazer, cara, tá dado. Não adianta você pintar, né? Acho que o ponto do Recupero é muito bom, que mas o cenário ideal, tá bom, cara. No cenário ideal, beleza. No cenário ideal a gente tem recursos infinitos, no cenário ideal a gente tem tempo infinito, no cenário ideal a gente consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Isso só não acontece, né? Então, a gente precisa separar o que é dado, fato, coisas que eventualmente são intrínsecas, não vou mexer, o que são ameaças, o que são riscos e como é que você consegue explicar para a turma ao teu redor o que são os actionable items, as ações que você deveria tomar, né? As que você poderia, as que você deveria, as que você deve tomar. E acho que esse é um papel super difícil de fazer. Então, por isso, a comunicação é uma comunicação importante, porque traduz isso, mas, né, porque também existem discursos que não são tão técnicos assim, mas que exigem uma mudança de um mindset. E aí a importância, você vê quais são. Eu sempre, ao longo da minha carreira, eu procurei desenvolver meus parceiros. Até numa das campanhas de segurança, a gente cunhou, né, um selinho que você ganhava se era o parceiro de segurança. Então, quais são os seus parceiros? Né? Bom, sem dúvida, né, o board são os seus parceiros, que você precisa conquistá-los. Mas o cara de jurídico é o seu parceiro, o cara de RH é o seu parceiro. Todas as áreas, né, que compõem a organização são potenciais parceiros. A gente falou, por exemplo, a segurança patrimonial, né?
A gente está falando que a segurança patrimonial é segurança também. Uhum. A segurança ela tem diversas Tentáculos. capilaridades, né? Diversos tentáculos. Um deles é a segurança patrimonial, a segurança de dignatários, a segurança de informação, a segurança de infraestrutura. Tudo isso é segurança e cada uma delas ali tem as suas nuances. Então você vê, não é só tecnologia, né? Tem um jargão de segurança que diz assim, segurança é composta de tecnologia, processo, pessoas e infraestrutura. Então eu tenho que ter habilidade para isso. Então achar uma pessoa que tenha capacidade de comunicação, que olhe de forma holística a segurança, que seja um elemento de integração. Porque a partir do momento que a segurança ela permeia a organização como um todo, você precisa ter um viés de integrador. A gente falou, por exemplo, no almoço, uma área de operação, de OT, né, de OT. Hoje você tem segurança, falando de um automóvel, o automóvel pode ser hackeado, uma geladeira pode ser hackeado, um sistema de controle de chão de fábrica pode ser hackeado. Cada um desses ambientes também requer uma disciplina de segurança endereçada e requer uma expertise diferente. Então, uma pessoa que tem essa visão integrada não é fácil. Além disso, se você tiver a pessoa na organização, será que ela tem condições já de alçar a posição de comando adequada? Não. Então, é aquela brincadeira, né, do caminho que você pode seguir e que você sabe. Uhum. Então, cada organização vai demandar uma estratégia diferente para fazer com que a maturidade da segurança e do compliance e da privacidade de dados, que andam tudo isso junto, para que ela cresça. Você precisa ter uma estratégia, você precisa achar os seus pares, descobrir, né, as dificuldades que você tem para fazer essa disciplina evoluir. E ir ganhando, passo a passo, um degrau depois do outro. Uhum. É assim que a coisa deveria caminhar. Não é fácil. De fato, acho que é uma missão grande. Jorge, do que você tem visto, e eu sei que você já ouviu diversos eventos onde essa discussão estava em pauta, né? O que você pode contribuir nesse sentido com a sua visão e experiência de mercado? Porque, quer queira, quer não, acho que outras áreas têm a mesma dificuldade. Segurança, ela tem características específicas de investimento que complicam para, por exemplo, provar ROI. Mas o que seria a possibilidade de alocar onde deveria estar a cadeira? Só para a gente poder ter essa visão também sua. Eu acho que, se a gente está falando especificamente da questão de onde o CISO tem que estar dentro da corporação, eu acho que isso vai variar com a maturidade de cada empresa, que varia com cada indústria, que varia com cada faixa de tamanho da empresa. Eu acho que um PME, né, uma pequena e média, vai estar num nível diferente, sequer pode ter o luxo de ter um CISO, né? Enquanto que, de repente, numa empresa da área de saúde precisa ter um CISO talvez mais próximo ao board ou não, e talvez um cara numa área industrial, talvez ligado à área financeira. Então, acho que não existe uma resposta única, que todo mundo busca muito. A gente vê nos eventos em geral, invariavelmente a pergunta aparece, mas o CISO tem que responder para o CIO, tem que responder para o board. Eu acho que não existe uma resposta fechada. Eu acho que cada empresa vai aprendendo com os seus erros, porque se aprende muito com os erros, e o mais sábio é o que aprende com o erro dos outros. Você colocou um ponto aí super legal, desculpe te cortar, Jorge, mas assim, a gente aprende, né, com os nossos erros. Pelo menos a gente espera que a gente aprenda com os erros. Acho que essa é uma habilidade importante, refletir sobre os erros que você comete. Mas, se você olhar para os erros dos seus concorrentes, no mesmo segmento de negócio, também é uma oportunidade de ouro para você trazer este aprendizado do vizinho. Porque se a janela do vizinho foi quebrada, a minha não pode? Pera, deixa eu dar uma olhada na minha janela. Então, usar a experiência, né, os eventos ruins, porque obviamente que a mídia vai explorar o evento ruim, olhar esses incidentes ruins do vizinho, tentar capitalizá-los para dentro da organização e expor isso no nível executivo adequado. Ok, podemos até não fazer nada, mas se não for feito nada de forma consciente, é um risco assumido, beleza? No nível certo. E aí tem toda uma discussão, né, de assunção de risco, Exato. quem assume Qual que é risco, o nível, quem pode assumir, decide, tal. Isso alçada, né? essa é a disciplina do ERM que nem todas as empresas desenvolvem também. Isso é outro problema. Mas assim, de uma maneira simplista, coloca isso para o seu executivo de uma maneira que ele entenda o risco que está correndo e cobre algum posicionamento, né? Fazer nada é um posicionamento? Depende do caso, talvez até seja assumir o risco.
Mas isso de uma maneira a forçar você a evoluir. Por quê? Se este evento vier acontecer na sua casa, eu falava assim, tá vendo? Eu falei. Então agora, da próxima vez que eu falar outro risco, me escutem. Porque o objetivo meu aqui é mostrar riscos que são reais. Não são riscos que têm uma baixíssima probabilidade. Uhum. Aí entra todo o discurso da disciplina da gestão de risco. Exato. E com isso, saber capitalizar, é isso que eu falo em relação a você saber e descobrir os seus caminhos. Precisa descobrir os seus caminhos. Inclusive, os interlocutores certos para falar isso. Porque se você falar isso no ouvido errado, talvez você vai escutar um sonoro não é sua responsabilidade, vai cuidar do outro assunto. Então, você precisa saber também escolher para quem você vai falar, como você vai falar. A forma, ela é tão importante quanto o conteúdo. Não desvalorize a forma, privilegiando o conteúdo. Os dois itens são fundamentais para você conseguir convencer e aí conseguir fazer as coisas evoluírem. Perfeito. É interessante até a sua colocação, porque eu sempre falo para o meu time, né? A gente trabalha 34 anos já na área de TI. Às vezes não é o que você vai falar, é o como você vai falar. Você tem que saber dar as boas notícias e tem que ser muito mais esperto, muito mais articulado para dar as más notícias. Então é o como você vai fazer. Agora, só para completar uma coisa que eu acho interessante em cima da questão dos CISOs, assim, tinha aquela frase que se atribuiu ao Napoleão, né? Nunca atrapalhe o seu inimigo quando ele está fazendo a coisa errada, né? Então, mas no cenário de competição hoje em dia, eu acho que é papel da sociedade e dos CISOs em si, das entidades de classe, etc., se ajudarem. Mesmo que concorrentes. Porque às vezes o impacto, vamos imaginar, vou usar um caso genérico, não, que tem o impacto acontecido... ele é generalizado, é difícil muitas vezes você conseguir confinar ele ao seu concorrente. Exato, porque imagina que uma nuvem foi atacada, teve uma brecha de segurança numa nuvem qualquer, não vou citar nenhum nome para não caracterizar nenhuma preferência. Automaticamente, o mercado de nuvem está exposto. Porque mesmo que a nuvem A for atacada e eu uso a nuvem B, eu vou colocar em dúvida, será que a nuvem B tem alguns problemas? Então, é papel das nuvens, é papel da área da empresa A e B, da área de manufatura. Poxa, se eu tenho uma melhor prática, eu já tive uma experiência que eu posso compartilhar, vamos compartilhar porque eu preservo a indústria contra o impacto do mal feito. Você sabe, Jorge, eu trabalho nessa área há mais de 25 anos, né, com segurança, e a gente sempre procurou manter uma integração muito grande entre os CISOs de modo geral, né? E, inclusive, de empresas que são diretamente concorrentes. Uhum. Mas em todos os eventos que a gente sempre patrocinou e participou, a postura de todos, de uma maneira assim, generalizada, sempre foi assim, as nossas empresas são concorrentes, mas as áreas de segurança são cooperadas. Até mesmo pelo simples fato de que os bad actors, né, eles se ajudam. Sim. Se nós que estamos do lado do bem não nos ajudarmos, nós estamos na ajudando roça. o outro lado, né? Nós estamos na roça. Automaticamente então, ajudando o outro tem lado. que se ajudar e o pessoal, de modo geral, se ajuda. Só que aí tem um pequeno detalhe que vale a pena mencionar. Isso ainda está associado à iniciativa das pessoas. Sim. Não é um valor, sabe, sedimentado numa organização onde que, independente das pessoas, esta prática, ela se solidifica e se perpetua e se aprimora. Isso que a gente precisa trabalhar. Isso precisa ser feito realmente de uma forma mais institucionalizada, mais organizada, para que isso não se perca em função das pessoas que vêm e vão, né? Sim. Então, as pessoas vão e precisam deixar um legado. Esse legado precisa ser estável de tal forma que ele se perpetue ao longo do tempo e se aprimore ao longo do tempo. Não pode ficar baseado em pessoas. Não, eu sou assim, então beleza. Não pode ser assim. Isso aí. Precisa sair da questão do nível de indivíduo e ir para o nível corporativo. Exato. Né? E afetar. Interessante isso. Júlia, dentro dessa linha, quando sai da probabilidade e de fato se torna incidente, a Marta comentou no último episódio que a gente teve do Arena Reinforce, inclusive ela deixou uma pergunta para ti, no final a gente vai colocá-la, mas ela comentou sobre como que se perde o valor da empresa com um incidente, seja ele qual for. Aqui a gente está no campo de segurança. Como que você vê
E se você teve aí alguma experiência, lógico que sem citar e preservando a devida privacidade, Sim. mas você tem alguma experiência de que afetou de fato o Sim. valuation da empresa ou mesmo o capital dela? Sim, tem alguns casos práticos, inclusive reais, né? Então, primeiro, vamos olhar a matemática, né? O que define valuation de uma empresa? Uhum. A fórmula matemática que define o valuation de uma empresa, de maneira objetiva, é os fluxos de caixas futuros trazidos a valor presente com uma taxa de desconto. O que a taxa de desconto Matemática captura? financeira. Né? O que a taxa de desconto captura? Uhum. Risco. Uhum. Então, se o risco é maior, o que acontece com a taxa de desconto? Ela é maior. Se a taxa de desconto é maior, o que acontece com o valuation? Ele diminui. Se uma empresa é vulnerável do ponto de vista de gestão de dados, do ponto de vista de gestão de informação, ela sofre o risco de parar seus negócios de maneira repetitiva, perder clientes, perder contrato. O que acontece com ela? A capacidade de geração de caixa dela diminui. Se a capacidade de geração de caixa dela diminui, o que acontece com o valuation dela? Igual. Diminui também. Igual. Né? Então, e até métricas às vezes mais óbvias que a gente fala hoje, LTV, CAC, quando você fala em LTV, Lifetime Value de um cliente, né? Uhum. Se você tem alguma coisa que aumenta o churn, aumenta a sua perda de clientes ao longo do tempo, e esse é um fator que você perde clientes, eventualmente por temas de segurança, você automaticamente está diminuindo seu LTV. Se está diminuindo seu LTV, você está diminuindo sua capacidade de geração de caixa. Então, sim, existe uma explicação matemática e a resposta é sim, essas coisas são afetadas. Agora, tem um aspecto que esse é difícil de quantificar do ponto de vista numérico, mas que ele, no fundo, ele afeta a avaliação, que é o risco reputacional. O negócio que ele é sujeito a um tipo de evento como esse, materializado, ele sofre um risco reputacional do qual é muito difícil ele se recuperar. Uhum. E esse risco reputacional, ele é difícil de você medir, mensurar. Você só consegue mensurar ele em termos relativos. O que eu quero dizer com isso? Na hora, por exemplo, que o Recupero for avaliar duas empresas no mesmo mercado, com as mesmas receitas, com o mesmo fluxo de caixa, uma que tem uma reputação X e outra que tem uma reputação que foi afetada por algum tipo de incidente como essa, seguramente a avaliação dele nessa empresa que foi afetada vai ser menor. E nessa hora, o risco ele é quantificável. O duro é você fazer isso antes. Né? De fato. E aí a gente tem exemplos de mercado, né? No mercado de criptomoedas recentemente, a gente teve corretoras que foram atacadas e que tiveram vazamento de informações e tudo mais, e mesmo roubo, né? No caso ali até roubo mesmo de valores específicos. A gente teve no Brasil recentemente casos de provedores que foram atacados e ficaram indisponíveis por vários dias, prejudicando clientes. A gente tem vários casos. Então, em alguns desses casos, às vezes, o impacto financeiro, o impacto monetário até foi pequeno. De maneira proporcional ao negócio, de maneira comparativa ao negócio, ele até foi pequeno. Mas o risco reputacional foi muito grande. Sim. Né? E esse risco ele persiste por muito mais tempo. E tem um último aspecto, aí é um aspecto mais técnico mesmo, que é assim, esse tipo de evento, muitas vezes para companhias que têm linhas de crédito, têm dívidas, eventualmente têm debêntures conversíveis, agora falando de um aspecto mais específico ainda. Perfeito. Isso pode ensejar o pagamento antecipado de uma dívida. Porque o que está acontecendo com isso? Opa, tem um risco de continuidade de negócio. Opa, isso disparou uma perda de receita que piorou meus indicadores financeiros. Opa, furei o indicador financeiro que eu tinha como obrigação para manter minha dívida. Opa, preciso pagar uma dívida de maneira antecipada. Putz, mas eu não tenho caixa para pagar essa dívida de maneira antecipada. O que eu faço? Eu preciso trazer um investidor rápido para pagar essa dívida. Se eu não tenho tempo, o que acontece? Meu valuation cai mais ainda e uma coisa vai empurrando a outra. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então, a gente volta para aquela discussão do risco de continuidade. Então, sim, isso é precificável em algum aspecto e afeta, obviamente, de maneira direta a valuation. Algumas coisas de maneira transitória e outras coisas de maneira realmente permanente. Afetando até a reputação, a imagem da empresa. Né? E esse é um ponto difícil, muito difícil de você recuperar. Né? Aí são meses e anos de trabalho para recuperar esse tipo de coisa e mostrar. Daí você tem que mostrar toda hora, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. E daí é um assunto super indelicado, porque você precisa ficar trazendo luz
o tempo inteiro para um assunto que você gostaria de não ter De que nunca trazer mais mais luz para falar. ele. Mas aí você precisa trazer luz para aquele assunto para mostrar o que você fez a respeito daquilo e como aquilo fez você subir o seu nível de execução, o seu nível de maturidade a ponto de não só mais ser uma deficiência sua, mas ser eventualmente até um ponto forte seu, um diferencial seu versus outros caras. Mas é um posicionamento muito difícil de você conseguir, requer muito esforço da organização e muito tempo. E como você disse, às vezes é o trabalho de anos que com um incidente... É um trabalho de anos, é um trabalho de anos, é um trabalho de reconstrução de anos. Deixa eu comentar uma coisa. Por favor. Em cima do que foi colocado aqui, né? Você vê que a gente teve uma dissertação aqui, né, sobre o tema de risco, né, sobre a ótica financeira, né, os impactos financeiros. E aí a gente pode dividir ao longo da linha do tempo, né, 2 momentos no que diz respeito à segurança da informação, né? E eu sempre falo assim, você tem a linha do tempo e o que divide o incidente da área de probabilidade, né, é o evento. É o incidente, como você falou, um evento aconteceu. Então, ok, pós-evento, você vai reagir da melhor forma que você conseguir com a tecnologia e com os recursos que você tiver à mão. Você vai buscar recursos. Você está no meio do incidente, você está no meio do incêndio. Como é que você vai apagar um incêndio? Com o que você tiver na mão. Se você tiver uma mangueira, se você tiver um extintor, se você tiver o que você tiver na mão, você vai tentar resolver o seu incêndio, porque você está no meio do incêndio. Obviamente que talvez ali você poderia conter, né, mais tecnologia para ser mais eficiente, mas assim, na hora do incêndio você vai usar o que você tem, não interessa você chorar o que você poderia ter. Agora vamos falar no antes do incidente, que é o ambiente onde a gente trabalha probabilidade e risco. Então vamos falar assim, desse ambiente. Essa é uma vertente financeira. Hoje você tem muita discussão sobre os impactos da legislação, LGPD aqui no caso do Brasil, GDPR na Europa e outras regulamentações de privacidade. A gente está falando agora da NPD aplicando multas. Então, assim, também o regulatório, o regulatório, né? Ou seja, a ocorrência de um incidente, a incidência de uma multa. Você tem a paralisação, né, da operação, o impacto que isso vai gerar no seu negócio, no seu faturamento e tudo mais. Ou seja, o lado de risco, para que você, pessoa de segurança, CISO ou até mesmo DPO, consiga fazer uma avaliação, você precisa de parceiros que te tragam insights e te complementem uma apresentação, de tal forma que você consiga demonstrar que aquele risco ele é um risco consistente e que algo precisa ser feito, e aí desdobra-se o action items para aquele item. Dentre eles, os investimentos. Né? Investimentos que serão necessários em tecnologia, que vai te dar mais recurso para combater quando um incidente acontecer. Então, no âmbito da probabilidade, você precisa usar esses argumentos, e aí eu reforço a posição dos parceiros, porque você, cara de segurança, sozinho, não tem esses insights. Não tem essa visão, isso é difícil. E aí a importância do perfil de integração do CISO. Se o CISO for aquele cara que fica fechado dentro do gabinete dele, e ninguém sabe quem ele é, vai nadar e morrer na praia. Ele vai olhar para um pedacinho que tendencialmente é o pedacinho de tecnologia, da onde ele provavelmente é oriundo, porque é a cultura que se tem hoje, né? É a cultura que se tem hoje do CISO é de tecnologia, e ele vai ficar limitado a esse pedaço. Então o argumento dele vai ficar restrito a uma linguagem, inclusive, muito técnica, de difícil entendimento e, portanto, de difícil patrocínio. Exato. Então, a importância de você buscar parceiros, vá buscar pessoas, converse, explique, se exponha. Todo mundo na organização precisa saber quem você é. Ó, esse aqui é o cara de segurança. Para quê? Para quando eu tiver um problema ou tiver uma dúvida, eu ir lá e conversar com ele. E com isso se estabelece a parceria. Com parceria, fica mais fácil você conseguir recursos. Sozinho, fica mais difícil. Né? Então, essa que é a mensagem. Corre o risco de nadar e morrer na praia. Certo. Ou você ter que salvar o seu incêndio na base da canequinha de água. E Recupero, dentro disso também, uma pergunta que eu ia te fazer é como mudar a cultura? Porque até pela experiência que você tem, diversas conversas que a gente pôde ter, em empresas que você passou, você teve esse trabalho de como eu transformar a cultura local numa cultura de segurança. Quais são os desafios? O que você vê? O que você pode nos passar aí de informação sobre isso? Acho que o primeiro ponto é assim, acho que passa por uma introspecção do CISO, né?
Você só pode mudar o meio onde você vive se primeiro você se conhecer. Uhum. E aí, né, eu brinco com o pessoal que trabalhou comigo, falar assim, aí fazendo essa análise técnica, né, falar assim, vamos fazer uma retrospectiva, né, da sua carreira. No último ano, ou nos últimos X anos, quantos livros de tecnologia você leu, ou artigos de tecnologia você leu? Cara, um monte, né? Pancada de livro, bacana. Quantos livros de filosofia você leu? Quantos livros de relações humanas você leu? Você desenvolveu em algum momento a importância da sua competência na comunicação? Você olhou para isso em algum momento? Você conversou com alguém? Achou que esse é um lado importante no seu desenvolvimento? Afinal de contas, segurança de informação não está dentro daquele tripé, né? Tecnologia, processo e pessoa. Então você tem que conhecer os três. Então, tecnologia você investiu bastante. Processo, nem todo Mais ou mundo menos. investe. Porque governança está associada a processos, Uhum. né? Process mapping, né? Você fazer mapeamento do processo. Como faz? Né? E pessoa? Você investiu em algum momento? Então, primeiro passa por você se conhecer. Né? Trabalhe em você. Porque se você quer mudar alguma coisa nos outros, primeiro você precisa saber o teu lado, onde você tem que mudar, sua dominância cerebral. Fala assim, você já sabe o que é dominância cerebral? Alguma vez você já fez isso na sua vida? Você sabe que isso é importante no mecanismo de comunicação? Eu fazia isso com a minha equipe. Falava, Até para definir. eu falava assim, cara, ó, sabia, o teu Teu viés é forte mais aqui. esse, aquele e tal. Uhum. E aí, nesse montar, né, a equipe, porque assim, essa é outra coisa. Para você mudar a organização, você precisa de uma equipe que te ajude. Porque você também sozinho não vai conseguir mudar. Então, Uhum. começa por você se conhecer, montar uma equipe adequada, tentar trabalhar na comunicação, e aí, em cima daquela brincadeira de qual é o caminho possível, né, a ser percorrido, comece percorrendo. Né? Perfeito. Por onde você vai mudar? Dê passos, não sei, né? Dê passos, descubra os seus parceiros, vá tateando o seu terreno. Não Teste, existe um né? caminho, sabe, straightforward. É assim, vai reto. Não dá para fazer isso. Não fica- Legal se pudesse, mas não Uhum. dá. Entendeu? Então você tem que ir buscando os seus caminhos. E nesse buscar, que é variável de organização para organização, você vai descobrindo. Descubra o mafiograma. Sabe o que é um mafiograma? O organograma está escrito. E o que é um mafiograma? É aquela rede de organização que é de influenciadores na organização e que não está escrito em lugar nenhum. A gente chama que é a rede de influência informal. É isso aí. Como eu sou italiano, então eu... Não, acho que ótimo. Mafiograma. Vou usar essa definição, eu gostei fica à dela. vontade, fica à vontade. Então, assim, o mafiograma é importante para você saber. Por exemplo, quero convencer um CFO, ou um CEO, ou um CTO. Quem é que me ajuda nisso aí? Às vezes a secretária é um caminho importante para você trabalhar, para trazer numa primeira abordagem, para transformá-la numa parceira, sabe? Ou num parceiro. Perfeito. Então, assim, isso tudo é competências no relacionamento humano, que normalmente um CISO às vezes não tem. Sim. E se não tem, o primeiro passo é se conscientize que você não tem. Autoconhecimento. E a partir daí você tenta mudar. Porque se você não conseguir isso, você vai pelo caminho tradicional. Você pega lá o que está escrito na norma ISO 27000 e começa a fazer... Check ali. Cara, não é por aí. É importante aquilo? Pô, fundamental. Mas não é só aquilo, né? Quem contrata CISO não pode contratar um CISO só pelos certificados que ele tem. É importante certificação? Pô, eu acho muito legal. CISP, CISM, o que você quiser. CRISC, escolhe a certificação. Muito legal. Mas isso não pode ser o determinante na contratação. Até mesmo porque ele tem que passear entre as áreas, né? Ele tem que Isso, conhecer do negócio. Se ele precisa ser um ele fechar. integrador, né? Ele precisa ter trânsito. Isso. Né? Ele não pode ser um cara, sabe, egocêntrico. Então precisa saber lidar com as pessoas. Só assim você muda a organização. Caso contrário, você não muda a organização. Perfeito. E agora para os três, e Jorge, eu queria que você ajudasse ou começasse nesse aspecto. Como que a gente vê o Brasil nisso, né? Então, de uma visão geral de maturidade, de uma visão mundial de maturidade, como que a gente consegue estabelecer o Brasil frente não só à segurança, mas a negócios? Como que a gente está posicionado? O que você tem a ver ou a contribuir com relação a isso? Eu vou aproveitar até dar um passinho atrás só para contextualizar.
eu acho que segurança, acho não, né? Segurança passa por pessoas, como o Recupero acabou de falar. E eu acho que hoje em dia, num processo de seleção, tão importante quanto a competência técnica é o comportamental. De fato. E comportamental, se ele é uma boa pessoa que tem um trânsito fácil na companhia, mas uma que você vê muito pouco ainda, comportamental em relação à segurança. Né? Até uma conversa que nós tivemos com o Longinos, Uhum. e ele deixou isso também bem claro, que é importante que quando você está contratando alguém, você contrate alguém que já tenha a capacitação e já tenha a percepção do que é segurança. Então, muitas vezes você contrata a pessoa pela capacidade técnica, porque ele é um bom financeiro, porque ele é um bom engenheiro, porque ele é um bom matemático, e esquece que embaixo disso tudo ele vai ter que usar sistemas, ele vai ter que acessar informações, e se ele for negligente com isso, de nada adiantou ele ser expert em qualquer outra coisa. E aí, emendando em relação ao Brasil, e eu acho que esse é o desafio do brasileiro. O brasileiro é muito informal, o brasileiro ainda é muito... isso não vai acontecer comigo, o brasileiro, do aspecto de segurança ainda, nós somos ainda um povo muito, não vou dizer displicente, mas muito, estou falando, obviamente, em linhas gerais, não especificamente de nenhum grupo, nós não damos a devida importância à segurança, muitas vezes, para acesso no cartão, é muito comum você ver, pega o meu cartão de banco, vai sacar... Confia muito, né? Exatamente. O brasileiro, ele confia muito. E quando você percebe que o cara faz isso com o dado pessoal dele, não tenha dúvidas que ele vai fazer o corporativo. Ele vai fazer o corporativo e aí você está exposto de alguma forma. Então é importante já no processo de contratação, no processo de... obviamente tem todo o processo de educação, mas é importante, se você já começa a contratar da maneira correta, você começa a solidificar a sua empresa, você começa a construir sua empresa com a cultura certa. Você não precisa mudar. Você, com tanta experiência, geralmente como muda a cultura, como traz uma palestra X ou Y para mudar, conscientizar, etc. Se isso já vier, você já está dois passos à frente. Então, acho que, falando do Brasil especificamente, eu acho que a gente tem esse desafio da informalidade, o desafio de a gente ainda não perceber a importância, por isso que é tão frequente a quantidade de golpes que você tem, quase pessoais, às vezes, né? De o cara pegar o cartão na mão, trocar o cartão, etc. É muito comum no Brasil. Então, acho que, do ponto de vista de maturidade, a gente precisa evoluir como indivíduos para como a gente enxerga a segurança. Do ponto de vista mercadológico, até pelo contexto mundial, global, obviamente, somos visados, temos grandes empresas, né, grandes conglomerados, que investem com segurança com frequência, e talvez a camada mais, não vou dizer SMB, mas aquela camada do meio, essa camada ainda tem dificuldade em trazer investimento, né, porque um ditado que eu gosto sempre de falar, que o duro de investir em segurança é que se tudo dá certo, nada acontece. Então, você pede milhões e milhões e milhões de reais para não acontecer nada. E no fim do ano, você tem que justificar para um board que às vezes não entende dessa forma. Assim, poxa, você pediu 10 milhões e não aconteceu nada. E ele não entende que o benefício foi não acontecer nada. Né? Então, esse e na hora de cortar investimentos ou priorizar investimentos, isso vai estar dentro do contexto. Então, eu acho que esse meio da pirâmide é um meio que precisa de ajuda, que precisa de boas empresas, que precisa de muita consultoria, e isso é um mercado riquíssimo no Brasil, consultoria de segurança. Eu acho que quanto mais parceiros investirem nisso, mercado não vai faltar, porque essa camada, com essa crescente ataques de ransomware hoje em dia, qualquer estatística que você pegar hoje em dia na internet, o Brasil figura entre os 10 maiores vítimas de ataques. E vai aumentar, e vai piorar. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem um espaço dentro do mercado de segurança gigante para evoluir, até para contribuir globalmente. Joia, eu lembro até que na RSA do ano retrasado, você viu uma apresentação bem interessante, você estava falando agora, eu lembrei, onde se simulava, de fato, um ataque de ransomware. Então, o cara de marketing, o que vai fazer, o CISO, o que vai fazer, o CEO, o que ele vai fazer, e mostrando as ações e os papéis ali, né? Eu lembro que você conta desse caso aí e mostra um pouco dessa cultura de treinar o problema que às vezes a gente não tem, né? Até por ser beneficiados nas catástrofes naturais que a gente não tem e outros países têm, e talvez a gente não tenha essa cultura de fato,
saber o que fazer quando tiver o problema. Isso eu acho que é bem interessante. A simulação era riquíssima, porque ela mostrava o papel do CEO, do CIO, do CISO, pessoal de marketing, né, um grupo extenso ali, qual que era o papel de cada um, né? Então, as ações iam ocorrendo, né, as atividades iam ocorrendo, e assim, qual que é o papel do CEO? O que ele tem que informar a CVM lá, o caso da SEC? O que a área de marketing tem que informar a mídia? O que o cara do CIO tem que buscar no mercado? E raramente eu vi no Brasil qualquer empresa que faça porque isso não tem nada a ver com segurança, isso é gestão de desastre, né? Mas não é desastre natural, é desastre, eu falo desastre digital. A gente não tem essa E você prática. vê, viu, Jorge, tem um esquema, né, que é assim, você fala muito sobre esse discurso hoje em dia de Red Team, Blue Team, né? E aí, na média, ele falando, né, do ecossistema que nós estamos vivenciando. Nós estamos inseridos hoje num mundo 100% digital, cada dia mais digital. E cada dia se expandindo para outros segmentos. Esse cenário de Red Team, Blue Team ainda é privilégio das pequenas empresas lá no topo da pirâmide, né? Você conta com dedos, né, de uma mão quem está bem organizado lá em cima. Não podemos esquecer que 90% dos negócios são as SMBs e elas estão totalmente desprovidas de apoio. Uhum. Né? E é isso que tem que ser visto. Então, assim, como que a gente endereça soluções que sejam economicamente viáveis, isso foi, né, discutimos isso no almoço, como que a gente consegue levar a segurança de uma maneira sustentável para esse segmento, porque ele é tão ou mais necessitado dessa estrutura quanto uma grande. Não, e ele vai sofrer muito mais, né? Ele vai sofrer até pela continuidade, maior, a dificuldade de continuidade é muito se grande. ele eventualmente sofrer algum tipo de incidente como esse, alguma coisa, ele vai ter um impacto talvez numérico menor, mas proporcionalmente muito maior do que uma grande empresa, né? E a gente viu isso na pandemia, de continuidade, né? Como um todo. E o pessoal acaba pagando, né? O duro é conseguir espaço na pauta, porque infelizmente, né, gente que lida ali com o segmento de empresas médias, né, cara, o cara tem tanta coisa na pauta, tem tanto problema mais básico ainda, né, e não estou dizendo que é menos importante, só que são coisas mais básicas, o cara não tem nem estratégia bem formulada, não tem nem equipe, é o fundador e um bando de coordenador, não tem gestão média, não tem nada. Não tem processos, não tem ferramentas, não tem um RP. Então, assim, você falar de algumas coisas, o cara fala assim... Tá bom, eu entendi, sei que isso né? Mas na linha do que o Cooper estava falando, assim, no caminho do possível, a mágica do possível, o duro é como você consegue colocar essas coisas dentro da pauta de prioridade para uma empresa média que tem limitação de recurso. No Brasil, né, a gente vive uma dinâmica de mercado difícil, onde custo de gente é menor do que custo de capital, então você não tem muito incentivo a fazer investimento com retorno a longo prazo, porque o custo de capital é muito alto. Como é que você libera recurso no negócio para conseguir viabilizar esse tipo de alocação de capital, esse tipo de investimento? Então, acho que o ponto do Cooper é super importante. Acho que o grande desafio, e acho que para a audiência de vocês que está aqui ouvindo, deve ter um monte de gente querendo empreender no setor, é como que eu acho formas de empreender nesse setor, com soluções de software, serviço e tal, que permitam uma popularização mesmo no sentido amplo da palavra para esse tipo de solução. Não é que o tema não é dada importância, não é isso. O tema tem importância. A questão o de acha é como é que você consegue inserir ele no dia a dia de maneira viável dentre todas as outras coisas que você tem, né? Sim. E hoje, verdade seja dita, é muito caro, né? Via de regra, é muito caro. Obviamente que você fala assim, não, se souber fazer, tem caminhos mais baratos e tal, mas, cara, é um tipo de informação e um tipo de... que o empresário médio, ele não tem acesso. Ele é absolutamente ignorante nesse sentido, né? Então, acho que concordo totalmente com a colocação do Recupero do Jorge, assim, como é que você faz para entrar na agenda dessa turma de maneira eficiente, de uma forma que eles consigam não só falar assim, entendi, mas não posso falar nada sobre isso, mas entendi e tenho o que fazer nesse sentido. E às vezes começando com passos iniciais, né, Juliano? E vai subindo o nível de maturidade. Subindo o nível, né? Ou seja, vai subindo o nível de a maturidade. gente vê e vivencia muito senha corporativa sendo usado em serviços pessoais. É algo que
que vem já de cultura e que dá para mudar. Então, talvez um pouco de Se educação não dá para ter a inserida solução naquilo ótima, faz o faz bom, o, faz faz o o bom, é básico, isso, né? Então tem exatamente. outros aspectos, mas acho que é por aí. Juliana, aproveitando a sua presença aqui, a gente conversou com a Marta no último episódio nosso do Arena Reinforce. Uhum. A Marta está inserida, né, na liderança de produtos voltados para seguro cibernético, de como que isso está posicionado. E quando a gente falou, olha, vamos deixar uma pergunta para os próximos visitantes, ela deixou uma diretamente direcionada para você. Então, eu queria colocar a pergunta da Marta e pedir o seu apoio na resposta a ela. Bom, a minha pergunta, então, vai para o Júlio. Acho que, Júlio, o mercado de M&A, né, está super aquecido, várias empresas aí fazendo aquisições, e certamente, com o uso amplo de tecnologia, dentro de qualquer que seja o negócio, né? Então, aqui eu já falei alguns exemplos, saúde, indústria, setor financeiro, o que quer que seja, hoje tem uma dependência tecnológica. Acho que seria importante você falar a respeito de como é feita essa análise dentro de um processo de M&A, através do impacto do risco que a tecnologia traz para vocês conseguir dar o valuation da organização. Se ela tem uma maturidade melhor, que isso quer dizer que isso vai impactar ela de forma mais positiva em relação ao valuation da organização. Se ela tem, né, uma maturidade menor, isso vai fazer com que desvalorize talvez o passe dela, né? Então, acho que é interessante a gente entender porque hoje cibersegurança e tecnologia fazem parte, né, dos pilares de governança das organizações. Certamente. E, eventualmente, talvez agregue valor quando uma empresa está aí no mercado para venda. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Deixou uma casquinha de banana aí. Né? Então, mas... a gente acho que acabou falando disso um pouco aqui já, mas, assim, primeiro, existe esse impacto em valor. De um lado, se tudo é muito bem feito, aquilo deveria se refletir, né, num nível de maturidade maior, que, por sua vez, reduz o risco de execução da companhia e é percebido como uma vantagem em valuation, se não uma vantagem que você consegue precificar de maneira direta, de maneira indireta, entre duas empresas, aquela com nível de maturidade maior é uma empresa que é mais atrativa. Mas é mais fácil dizer o contrário, né? Onde você tem deficiências claras, aquilo sim é percebido como um risco adicional e ele pode impactar, seja a sua discussão de valor, seja a discussão da feasibilidade, da execuibilidade daquela transação especificamente, né? Então, e o processo que a gente usa tipicamente aqui, né? É o que a gente chama de diligência de tecnologia em todo negócio, todo alvo, eventualmente, ele é diligenciado do ponto de tecnologia, e nas diligências de tecnologia, normalmente, a gente tem uma nota, né? Tem um score da diligência de tecnologia, e aquele score ele é meio que um mapa de radar, assim. Então, você vê as várias áreas de tecnologia de um negócio e quais as notas que aquele negócio teve. E as empresas que fazem auditoria de tecnologia, como elas fazem isso de maneira repetitiva em vários negócios, elas conseguem dar uma visão para você de como que o seu radar se compara com o radar típico de empresas do seu setor. E se o seu radar mostra que você eventualmente está fragilizado, aquilo vai ser percebido pelo comprador como algo que ele deveria levar em consideração, aumenta o risco dele e tudo mais. Se o contrário é verdadeiro, vai fazer, opa, esse cara tem um nível de maturidade superior, tá? Então, isso acontece, existe esse score, né? Esse score tem vários capítulos, dados, segurança, qualidade de código, controle de propriedade intelectual, né? Controle de sistemas, até mesmo características de arquitetura, nível de maturidade de arquitetura. Tem vários aspectos de tecnologia que são avaliados e são levados em consideração. Perfeito. E interessante que dentro dos itens que você falou, você tocou até em itens que a gente trabalha no dia a dia, né? Segurança no processo de desenvolvimento, ou seja, segurança da aplicação, como que ela nasce, como que ela passa no processo evolutivo dela para, de fato, ter alguma coisa apresentada e segura. Caminhando para o nosso final, e eu sei que foi um tempo, pelo menos para mim, muito bom, de aprender aqui bastante coisa, eu queria partir para as considerações finais. Então, se quiser deixar aqui uma mensagem, e daí eu vou pedir para
usar a conversa direta aqui com o nosso público, se puder deixar uma mensagem, como que pode saber mais sobre vocês, e falar um pouco sobre esse contexto de cibersegurança, inclusive, Julian, nessa abordagem que você fez de como inserir isso como que o cara mediano lá, o cara da empresa média, não mediano em si, mas da empresa média pode inserir isso numa pauta. Se você puder deixar também alguns aspectos nesse sentido, eu gostaria, Recupero também, de como elevar o nível de segurança como um todo, e Jorge, essa visão também eu gostaria de pedir as considerações finais. Então, acho bom ponto, Amir. Acho que o ponto aqui é o seguinte. Então, acho que, como tudo, você precisa fatiar o gorila para conseguir dar conta de digeri-lo, né? Então, acho que a primeira coisa que o empresário de uma empresa média precisa fazer é se informar sobre o assunto. Esse é o primeiro aspecto. Saber sobre o assunto de maneira, pelo menos, preliminar, e entender os impactos. Segundo, é procurar apoio, e tem muita consultoria aí, tem muita empresa de software, tem empresa de software nascente, soluções aí que são mais acessíveis. Eu acho que existe uma infinidade de startups aí que podem ajudar, é um pouco de procurar se informar sobre o assunto e, de novo, acho que abordando esse assunto de maneira progressiva e com nível de maturidade adequado para a situação dele, fazer o básico bem feito sempre, né? Cuidar daquilo que é importante naquele momento, e acho que ao longo do tempo ir garantindo que você vai se preparando cada vez mais. Então, acho que o caminho para o empreendedor de uma empresa média, e que acho que isso é um problema de empresa grande, eu acho que é por aí. E, do outro lado, tomar cuidado com as coisas muito óbvias, com as fragilidades muito óbvias, que geralmente são facilmente endereçáveis, né? Se ele tiver o apoio de pessoas que conhecem do assunto, as fragilidades óbvias vão ser endereçadas de maneira super tranquila, de maneira geral. Né? Especificamente sobre mim, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz ou sobre o que eu falo, né? Pode me acompanhar ali no @JulianAntonioli, que é o meu Instagram, pode acompanhar a gente lá no @Aldas_. Perfeito. Né? E a gente interage bastante com a turma, todo dia eu abro uma caixinha de respostas lá, de perguntas e respostas, e eu procuro atender todo mundo nas perguntas deles. Se o pessoal me mandar perguntas muito difíceis sobre cyber, eu já sei que eu vou mandar para o Recupero, não vou responder, né? Mas fico ali à disposição da turma. Obrigado mais uma vez pelo convite aqui, por poder participar, e espero ter contribuído aí com a discussão. Julian, eu gostaria novamente de agradecê-lo pela possibilidade de estar participando dessa conversa e também estar à disposição naquilo que puder auxiliá-lo, naquilo que puder ajudá-lo, estamos aqui também. Muito obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho, né, primeiro você é empresário ou responsável, né, por uma organização, para que você converse, né, com as pessoas de segurança, caso você tenha na sua organização. Caso você não tenha, existe uma infinidade de consultorias que estão dispostas a conversar e mostrar um pouquinho o cenário de risco. A verdade é que as empresas estão operando dentro de um cenário de risco desconhecido. É como se você estivesse caminhando num precipício com os olhos vendados. Então, qualquer desnível, né, qualquer deslize que você tenha na sua trajetória, você pode cair e ter consequências bastante grandes. Então, importante você conversar, né, com essas empresas, com essas pessoas, para que elas o auxiliem a entender um pouco qual é o cenário de risco. E eu quero conversar também agora com você, né, profissional de segurança, não importa que nível você está nessa organização, e que está tentando trabalhar para que a maturidade de segurança, para que os seus projetos sejam aprovados. Como a gente comentou aqui, procura entender um pouquinho o seu ambiente, procura conhecer as pessoas, procura conversar e compartilhar com essas pessoas o seu anseio do porquê desenvolver determinados projetos de segurança, para que a organização possa ficar de uma maneira mais protegida. Acho que existem inúmeros casos na mídia que você pode se alavancar para que você consiga identificar parceiros, pessoas que vão te ajudar a levar o seu projeto adiante. Não se iluda que você sozinho não chegará até o final. É como aquela corrida lá de troca de bastão. Você precisa compartilhar esse bastão com os seus parceiros para que a gente chegue ao final de uma maneira exitosa. Então, identifique os parceiros,
compartilhe com eles as suas dificuldades, que sem dúvida nenhuma você vai ajudar a organização a evoluir. Essas são, acho que, as mensagens importantes que a gente pode passar. E Cooper, obrigado de novo. Antes de pedir as considerações finais do Jorge, a gente vai estar, o nosso próximo convidado da Arena Reinforce será o Rodrigo. Ele é gerente de segurança da informação. E da mesma forma com que o Julian hoje recebeu uma pergunta, eu gostaria que você deixasse uma pergunta para ele. Então, o que tem sido um ponto aí que você tem observado e que vale a pena questionar para que a gente possa trocar informação entre os participantes? Passaram uma casca de banana aqui para o Julian, eu vou passar uma banana inteira então para você. Eu acho que um ponto que você podia explorar bastante seria o ecossistema, né? Todas as empresas, e vocês acho que não fogem dessa regra, todas as empresas estão inseridas dentro de um ecossistema. Existe uma interdependência entre as organizações. Isso, inclusive, hoje na LGPD está definido, né, na responsabilidade do controlador de dado e do operador de dado. Como é que vocês têm endereçado a maturidade do ecossistema da organização? Como que vocês desenvolvem e cobram dos seus fornecedores, mas mais do que cobrar, né? Como vocês auxiliam os seus fornecedores ao desenvolvimento da segurança, ao desenvolvimento do compliance, mais especificamente no caso aqui da LGPD, mas não excluindo, né, a proteção aos dados corporativos como um todo. Acho que o papel das empresas mais maduras, com respeito aos seus fornecedores que estão menos maduros, é de ser um coach. Então, como é que vocês estão trabalhando esse desenvolvimento desse coaching com seus fornecedores? Jorge, por favor, suas considerações finais. Vamos lá. O que eu queria deixar para a audiência, né? Segurança parece um bicho de 7 cabeças e é um bicho de 7 cabeças se você não tomar cuidado com isso. Mas, e a nossa experiência, obviamente nós estamos atendendo empresas, como a gente acabou de conversar aqui, de todos os espectros, desde as mega corporações internacionais aí, que são os projetos bem interessantes, obviamente, e essas empresas mais do SMB, ou até aquela do meio da pirâmide, como a gente comentou. O fundamental, como tudo na vida, é conhecimento. Né? E conhecimento, obviamente, vai além das certificações todas aí que nós mencionamos, mas às vezes o conhecimento você pega numa conversa. Né? Acho que uma das ideias de quando nós sentamos para desenvolver o Arena Reinforce foi justamente como é que a gente pode chegar de uma maneira mais informal, pegar um tempo de alguém que está querendo se informar um pouco mais sobre segurança com casos reais, com casos de pessoas que já viveram, já passaram, com a experiência de pessoas que já passaram por algumas situações e compartilhar isso com o grupo. Então, obviamente, o Arena Reinforce é uma das iniciativas, tem tantas outras aí, às vezes tem de concorrente, às vezes tem de outros fornecedores. Eu incentivo que busquem informação. Com informação cumulativa ao longo do tempo, depois de um certo período, você vai começar a se sentir mais confortável para tomar as decisões que são difíceis, às vezes, de tomar. Né? Porque, às vezes, as decisões são excludentes. Eu compro a solução A ou a solução B, implemento a arquitetura A ou a arquitetura B. Então, com conhecimento, você pode, pelo menos, ter a certeza que você tomou a melhor decisão com o conteúdo que você tem. Então, o nosso papel é trazer conhecimento nessa iniciativa e a gente espera que, ao longo das próximas, não só dessas que nós já apresentamos, das próximas, que a gente possa contribuir com a sociedade. Perfeito. Para que o conhecimento seja disseminado e a gente reduza a quantidade de incidentes, às vezes, que a população está exposta. Aí. Perfeito. Nunca é demais. Informação nunca é demais. Nunca é demais. E, de fato, é informação que a gente, muitas vezes, absorve desde pequeno, né? Eu insisto em dizer isso. São recomendações que a gente escuta desde quando a gente nasceu. Cuidado com o amiguinho, cuidado com quando a esmola é demais, o santo desconfia e por aí vai. Muito obrigado aos participantes de hoje. Eu gostaria de convidá-los para o próximo Arena Reinforce, como a gente já divulgou, e também que vocês acompanhem a Reinforce nas redes sociais, nos nossos canais, no LinkedIn. Estamos por lá e estamos sempre com novidades lá. Fica aqui o nosso agradecimento, você que está nos ouvindo e nos vendo e que, de fato, possa ter contribuído tanto para o lado do profissional,
de cibersegurança, como também daquele que é o dono de um negócio, ou daquele que é o responsável por um negócio, pelo CEO, que de fato a gente possa ter contribuído com essa discussão que particularmente me enriqueceu também. Muito obrigado a vocês que vocês participaram dessa apresentação.